Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 8 de fevereiro de 2020, sexta-feira, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vamos voltar aqui ao livro do evangélico John Ensor. Aqui está. Sangue inocente, qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Estou ainda aqui na página 19, não é? Mostrando aquelas bobagens que ele escreveu aqui, porque é livro evangélico. No vídeo anterior, com o título, deixa eu ver aqui, não, no vídeo anterior não, no vídeo Deus tirou o povo hebreu do Egito, Deus tirou o povo hebreu do Egito. Naquele vídeo, o internauta Paulo Augusto, estou olhando ali para o notebook, está um pouco distante. O internauta Paulo Augusto fez um comentário naquele vídeo. E ontem eu fiz um vídeo, à noite, um vídeo já mostrando aí, analisando o comentário do Paulo Augusto, né? Então, o comentário do Paulo Augusto foi assim: como se você afirma que o Êxodo é lenda e você agora entra em contradição quando afirma que o Deus dos judeus matou criancinhas? Lembrando que a matança de criancinhas não ocorreu só no Êxodo, ocorreu também no nascimento de Jesus. Fecha aspas aí. Então, sobre esse comentário do Paulo Augusto, eu fiz um vídeo ontem mostrando a primeira parte do comentário, explicando a ele que eu não entrei em contradição, eu não entro em contradição quando eu digo aqui que Deus algum existe, que os deuses são uma criação do homem, é o homem que cria deuses. E ao mesmo tempo eu digo, referindo-me à Bíblia, que o Deus hebreu que está na Bíblia é um Deus que matava criancinhas a rodo, não é? Então, quando eu digo isso, que Deus não existe e que o Deus hebreu matava criancinhas a rodo, isso não é contradição. Expliquei isso aqui. Não é contradição. Quando eu digo que Deus algum existe, estou tratando da realidade. Na realidade, Deus algum existe. E quando eu digo que o Deus hebreu, por exemplo, matava criancinhas a rodo, na narrativa bíblica, estou me referindo a um Deus que está numa narrativa lendária, num livro. Então, na Bíblia, existem deuses na Bíblia, não só o Deus hebreu, vários deuses na Bíblia. Então, eu me refiro a esses deuses aí. E o Deus hebreu, que é o Deus principal do povo hebreu, esse Deus aí, ele tem uma vida na Bíblia, ele tem uma história na Bíblia, ações são atribuídas a ele. Então, é assim que se estuda. Então, no mundo da Bíblia, existe o Deus hebreu, e você tem que analisar o comportamento desse Deus hebreu. Então, quando eu digo que o Deus da Bíblia, por exemplo, matava criancinhas, estou me referindo aí ao Deus da Bíblia. Quando eu digo que esse Deus não existe, aí eu estou me referindo à realidade. É simples entender isso, certinho? Por que eu digo que o Deus da Bíblia matava criancinhas a rodo, hein? Porque está na própria Bíblia. Diferentemente do que o escritor evangélico, o John Ensor, diz aqui. Ele diz que matar criancinhas é uma abominação. É uma coisa horrível matar criancinhas. E ele tem razão. Só que ele diz que quem mata criancinhas é o Satanás. Claro que ele errou. Satanás não. Você não vê um versículo na Bíblia dizendo que Satanás matou criancinhas. Mas eu vejo em relação ao Deus hebreu. Simples assim. Quando duas pessoas dizem coisas diferentes em relação à Bíblia, o que é que um leitor inteligente deve fazer? Abrir a Bíblia e conferir quem está dizendo a verdade. O John Ensor
diz que lá na lenda de Êxodo, foi o Satanás que mandou matar meninos hebreus para atingir Moisés. Aí eu digo que ele está mentindo. Basta ir a Êxodo capítulo 1, versículo 22, e você verá que não foi o Satanás que mandou matar meninos hebreus, mas o rei do Egito, o faraó. É simples pegar a pessoa pela perna, pelo pé. É simples, entendeu? Muito bem. Então, eu no vídeo de ontem, eu respondi aí ao comentário do Paulo Augusto, a primeira parte. Agora vamos à segunda parte do comentário dele. Ele diz assim: também no nascimento de Jesus, não, colocou assim: lembrando que a matança de criancinhas não ocorreu só no Êxodo, ocorreu também no nascimento de Jesus. O Paulo Augusto está dizendo que aquela lenda que está em Êxodo, quando o faraó mandou matar meninos hebreus para matar Moisés, Moisés conseguiu escapar. Então o Paulo Augusto está dizendo que aquela matança de meninos hebreus, decretada pelo faraó, pelo rei do Egito, não aconteceu apenas ali em Êxodo. Ela também, isso aí aconteceu também no nascimento de Jesus, ali no livro de Mateus. É outro engano, outro equívoco do Paulo Augusto. Paulo Augusto, esse fato de matar criancinhas inocentes para atingir uma criança, isso aí não aconteceu nem em Êxodo e nem no Evangelho de Mateus. O faraó, o rei do Egito, nunca mandou matar meninos hebreus para atingir Moisés. E no Evangelho de Mateus, o rei Herodes nunca mandou matar meninos de Belém de 2 anos para baixo para atingir o menino Jesus. Esses dois fatos aí são lendários, não são fatos reais. E é bem fácil explicar isso. Veja aqui, vamos explicar isso aqui direitinho. Paulo Augusto, quando os textos, os livros que estão hoje no Velho Testamento, quando esses textos foram escritos, não havia um cristão sequer no planeta Terra. Entendeu? Não havia um cristão sequer no planeta Terra. Quando os textos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, foram escritos. Esses textos eram chamados de escrituras hebraicas. Não havia capítulos nesses textos, não havia livros nesses textos, não havia versículos nesses textos, e eles não eram reunidos em um livro como nós vemos hoje. Eram escrituras espalhadas, textos espalhados. Muito bem. Esses textos do Velho Testamento, Paulo Augusto, esses textos, eles eram consultados, esses textos, quando surgiram depois de mais de 2000 anos, mais de 2000 anos, imagine, quando eles eram consultados pelos cristãos. Quando os cristãos surgiram depois, o movimento cristão surgiu, e então eles tinham como leitura os textos que estão hoje no Velho Testamento, entendeu? Por exemplo, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, o Jesus lia os textos do Velho Testamento, que estão hoje no Velho Testamento. Era a leitura de Jesus. Jesus sabia ler, mas não sabia escrever. Entendeu? O discípulo Pedro, era totalmente analfabeto. Ele não sabia ler nem escrever. O discípulo Pedro. E outros acompanhantes de Jesus, entendeu? Então, na época de Jesus, do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento,
ali, na época, os textos que eles liam, as escrituras hebraicas, muito faladas no Novo Testamento, são esses textos que estão aqui, hoje, no Velho Testamento. Aí os cristãos, ao longo do tempo, começaram a deturpar os textos do Velho Testamento, entendeu? Os textos que estão no Velho Testamento, repito, não são textos cristãos. Quando eles foram escritos, não havia um cristão na terra, certinho? Muito bem. Então havia essa lenda aí, no Velho Testamento, havia essa lenda de que o faraó havia mandado matar meninos hebreus para atingir Moisés. Como os cristãos viam esse texto aí, então quem escreveu Mateus sobre a lenda do nascimento de Jesus, ali é lenda. Quem escreveu a lenda sobre o nascimento de Jesus no livro de Mateus, viu o faraó aqui, leu esse texto em que o faraó mandou matar meninos hebreus para pegar Moisés. Então o escritor, ele pegou esse texto aí e aplicou na lenda dele sobre Jesus, entendeu? Ele tinha conhecimento, quem escreveu o livro de Mateus, a lenda sobre o nascimento de Jesus, esse escritor aí, ele sabia que havia esse texto aqui em que o faraó havia mandado matar meninos hebreus para atingir Moisés. Aí ele pegou essa lenda e aplicou na historinha dele que ele inventou sobre Jesus. E aí, como ele vivia numa época em que estava ali o rei Herodes, então ele pegou ali, aí substituiu. Quando diz lá em Êxodo, o faraó mandou matar meninos hebreus. Aí, quem escreveu Mateus, a lenda de Jesus, colocou o rei Herodes, substituindo o nome, o faraó, entendeu? O rei Herodes, aí de lá, o faraó mandou matar meninos, aí, o rei Herodes mandou matar meninos, ele fez uma repetição. Não é um fato real que aconteceu em Êxodo e que aconteceu no nascimento de Jesus. Quem escreveu o nascimento de Jesus, essa lenda, pegou elementos que estavam já em textos hebraicos. Então foi assim, se o faraó mandou matar meninos hebreus para atingir Moisés, então na minha lenda sobre Jesus, eu vou escrever que o rei Herodes mandou matar meninos de Belém, de 2 anos para baixo, para atingir Jesus. Foi isso que aconteceu. E isso é do conhecimento de quem estuda a Bíblia com profundidade. Qualquer teólogo sério sabe disso. Quem escreveu ali a lenda sobre o nascimento de Jesus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele fez aquela lenda sobre Jesus, que é uma lenda muito ingênua e também cheia de erros. Então ele fez aquela lenda olhando para os textos hebraicos, pegando textos hebraicos e montando ali uma historinha fantasiosa sobre o nascimento de Jesus. Entendeu, Paulo Augusto? Jesus, na narrativa lendária de Mateus, está lá, Jesus no Egito, não é isso? Sendo levado por sua mãe e por seu pai, para escapar da fúria de Herodes, não é? Isso é lenda. Jesus algum esteve no Egito. Isso é lenda. Isso é lenda. Por que Egito? Qualquer teólogo sério sabe que quem escreveu a lenda sobre o nascimento de Jesus em Mateus, que é diferente da lenda de Lucas, totalmente diferente, quem escreveu essa lenda em Mateus, todo mundo sabe disso. Quem escreveu essa lenda sobre Mateus foi buscá-la em Êxodo, lá em Moisés. Quem escreveu essa lenda queria dizer para o povo da época que Jesus seria o novo Moisés, entendeu? Então, há muitas coisas pelas quais Moisés passou na lenda em Êxodo, também foi aplicada aí no livro de Mateus, em referência a Jesus. Quando diz que Jesus foi levado por seus pais para Egito, é porque o Moisés já estava no Egito. Olha aí, Moisés, liga uma coisa com outra. Moisés, Egito. Moisés, Jesus. O faraó mandou matar meninos hebreus para pegar Moisés. O rei Herodes mandou matar meninos
de Belém de 2 anos para baixo para pegar Jesus. Moisés escapou, Jesus também escapou. Olha aí, Moisés no Egito, Jesus no Egito. Olha aí, a matança de inocentes, não é? A matança de inocentes. Então quem escreveu essa lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus, diz ali que o rei Herodes mandou matar criancinhas para pegar Jesus. E aí, lá em Êxodo, está lá o faraó mandando matar criancinhas para pegar Moisés. Moisés escapou, Jesus também escapou. Olha como a historinha é a mesma. Porque quem escreveu o livro de Mateus queria dizer que Jesus era o novo Moisés. Então, eu vou ter que colocar aqui na lenda sobre Jesus algumas coisas pelas quais o Moisés passou. Entendeu? Isso não quer dizer que houve matança de meninos em Êxodo e também houve matança de meninos em Mateus, na lenda sobre o nascimento de Jesus. E Mateus, Paulo Augusto, existem na lenda sobre o nascimento de Jesus, o Mateus foi buscar 5 profecias. 5 profecias. Foi buscar textos hebraicos antigos para aplicá-los aí em Jesus. Só que essas 5 profecias, entre aspas, que o Mateus utilizou na lenda dele sobre o nascimento de Jesus, que estão lá em Mateus, essas 5 profecias nada tem a ver com Jesus, nada. Já mostrei isso aqui em alguns vídeos e vou falar depois. Então aquelas 5 profecias que Mateus usa na lenda dele sobre o nascimento de Jesus, as 5 profecias nada tem a ver com Jesus. São textos hebraicos que se referiam ao mundo hebraico e não ao mundo aí de Jesus. É porque para formar essa lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus, o escritor ali, ele foi buscar profecias, encaixando-as ali na historinha inventada por ele. Tudo é ilusão ali. A lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus, pura criação do escritor, e ingênua e cheia de erros. Certinho? Então, não existe, Paulo Augusto, esse negócio de dizer que a matança de meninos foi um fato real que aconteceu lá no Egito e que aconteceu também na época de Jesus. Não. Quem escreveu o livro de Mateus é que foi buscar isso aí, essa lenda, lá em Êxodo, para aplicá-la em Jesus, para dizer ao povo da época que Jesus seria um novo Moisés e nada mais. Valeu, Paulo. Muito obrigado.